Bom, sol e mar, aquela vontade de praticar exercício físico é muito comum no verão. O verão chama isso, né? A gente quer largar aquele sedentarismo, quer ficar com o corpo em dia, quer ficar mais em forma. Mas nem sempre isso dá muito certo, principalmente quando a gente não se prepara para o verão. E é sobre isso que eu converso com o médico ortopedista, o Daniel Sabatini. Daniel, muito bom dia. É um bate-papo aí sobre o que a gente não pode fazer, né, nesse verão. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Daniel, muitas lesões são comuns nessa época do ano, né? No verão, quando as pessoas não estão preparadas. Dá para citar algumas lesões? Sim, assim, as principais lesões são os entorses, né? Os estiramentos musculares, as tendinites e as próprias fraturas. Mas cada esporte tem um tipo de lesão ou lesões mais características. A gente tem um esporte que está muito em alta aí, está todo mundo fazendo, que é a corrida, né? É super barato, às vezes você não precisa ir para uma academia, mas é um esporte que tem que ter cuidado também para quem não tem esse hábito. Em relação à corrida, realmente é um esporte barato, é só comprar um tênis e colocar uma roupa leve, né? Já pode correr, qualquer lugar dá para correr, mas as pessoas têm que tomar alguns cuidados. Além dos cuidados básicos da hidratação, né? A pessoa tem que fazer um aquecimento importante, ela não pode já começar a sair correndo, né? Ela tem que procurar um profissional de educação física para fazer uma prescrição de exercício, de preparação física, enfim. E além disso tem que tomar outros cuidados, por exemplo, não correr em superfícies irregulares, né, ou inclinadas. Por exemplo, na nossa cidade aqui é muito comum as ruas serem de paralelepípedo, né, aquele calçamento não é 100% reto, então assim, ali deve ser evitado a prática de corrida, porque isso pode gerar sobrecarga articular nas articulações de tornozelo, joelho, quadril, até mesmo na coluna, a pessoa vai sentir dor. E também vai evitar que a pessoa sofra entorses, né, principalmente do tornozelo. Em relação à corrida também, a gente tem um problema de sobrecarga. Às vezes a pessoa quer tirar o tempo que deixou de praticar o exercício, quer fazer tudo rapidinho em 1 mês, 2 meses. E ela tem uma inflamação do osso da canela, a tíbia, que é popularmente conhecida como canelite, que está muito relacionado à sobrecarga, né, a um tempo excessivo de fazer corridas ou a repetição por vários dias sem um repouso adequado, e também a prática da corrida nesses terrenos irregulares que eu comentei. A corrida tem uma coisa muito importante, que é o tênis, né? Tem que ter um tênis adequado, correr de chinelo nem pensar também. Isso aí que você falou é importante, porque o tênis ele tem uma função primordial, que é a absorção de impacto, então não pode ser qualquer tênis, né? Não pode ser um tênis rasteirinho, descalço, nem pensar, de chinelo também não. Então tem que comprar um tênis apropriado para a corrida. E aí tem as marcas mais famosas, e nessas marcas você tem que comprar o tênis exatamente também de corrida. Não adianta comprar um tênis só pela marca, sendo que ele não é específico de corrida. Então vou citar aqui alguns tênis, e o que eu recomendo no consultório são 3 tênis basicamente, que são os japoneses, né, o Mizuno e o ASICS. O Mizuno da linha Wave, o ASICS da linha Gel, e os americanos, eu acho que o Nike é o principal, e da linha Air. Eles são tênis adequados para corrida. Esses tênis têm de 200 até de 3 mil reais, mas pode um de 200 atende bem. Em relação ao tênis também é importante saber que é o seguinte: o tênis ele tem uma vida útil. Não é porque você comprou um tênis, comprei um tênis bacana de 500 reais e vai durar 2 anos. Não vai. Um tênis de corrida, para quem pratica corrida, deve ser trocado pelo menos a cada 6 meses. Então é melhor você ter um tênis mais barato, que você faça a troca, porque o sistema de amortecimento dele acaba gastando, e depois desse prazo de 6 meses, para quem tem uma atividade física mais regular e intensa, ele acaba falhando e vai te causar problemas de absorção de impacto. Importante também, que a gente falou da corrida, a musculação, né? O tênis também é super importante na musculação também, mas a musculação, muitas lesões, porque o pessoal
tá um vício, né? O pessoal tá seguindo gente que malha, tá seguindo gente que tem bração, que tem o abdômen definido, mas não é assim, crescer um músculo de uma hora para outra não é assim, pode causar algum tipo de problema. Em relação à musculação, o problema mais comum é a pessoa querer uma hipertrofia muito rápida. E aí ela lança a mão de algumas coisas que não são boas para a saúde, né? Por exemplo, ela pode fazer uso de anabolizantes, que todos sabemos os malefícios que causa a saúde. Ela também usa muito suplemento, hoje está muito em moda, né? Começa a malhar, já vou tomar logo um whey protein, enfim, que também não é assim, você tem que procurar um nutricionista para saber se a sua dieta já é uma dieta rica em nutrientes, e a maioria das pessoas não precisa tomar nenhum tipo de suplemento alimentar. E a outra coisa que as pessoas fazem é querer sobrecarregar demais a articulação, fazer uma progressão rápida na musculação, já começar com pesos acima da capacidade. Isso vai causando lesões, principalmente as lesões articulares, hiperarticulares, né, na verdade, e são as tendinites, né? A pessoa começa a ter uma tendinite no ombro, é muito comum, a tendinite do manguito rotador, que é o conjunto de músculos que faz a movimentação do ombro. Mas pode ter lesões de panturrilha, do tendão calcâneo, lesões de quadril no agachamento, né? E, enfim, tem que ser feito um trabalho progressivo, com acompanhamento profissional, para prevenir essas lesões. Outras lesões na musculação são os estiramentos musculares, quando o músculo rasga, né, durante alguma atividade física, muito relacionada à sobrecarga de exercício, um peso muito grande que a pessoa está fazendo, um esforço muito grande, o músculo acaba tendo uma lesão e rompendo, e isso causa um transtorno grande e um tempo de recuperação também longo. Você falou em tempo de recuperação, tanto na corrida como na musculação. O ideal é quando acontece algum tipo de estiramento, assim, de uma lesão assim, o músculo tem que descansar, você tem que parar de fazer o exercício? Você tem que procurar uma ajuda médica, né, uma consulta principalmente com ortopedista, e aí você não necessariamente você vai deixar de fazer a atividade física inteira. Você vai só, por exemplo, na musculação você pode poupar aquele grupo muscular que você estava trabalhando, você pode ir para a academia e fazer outros grupos musculares. Na corrida já é um pouco mais difícil, porque não dá para você correr só com músculo, né? Então, geralmente aí na corrida sim, fazer um repouso. E aí tem também um outro esporte que não tem jeito, né? A pelada, o futebol, os amigos que se reúnem na praia ou até, né, na área urbana também. No verão acontece muito, e o peladeiro geralmente realmente só joga no final de semana. No futebol, essas lesões podem se tornar lesões graves e rotineiras? Sim, o futebol é o esporte que causa mais lesões, né? Então, como ele é bem praticado no Brasil, é muito comum no consultório a gente atender essas pessoas com lesões de futebol. Quais são as principais lesões do futebol? As principais lesões são os entorses de tornozelo e joelho, que podem ser simples ou podem ser mais graves. Por exemplo, do joelho pode ocasionar uma lesão, uma ruptura de ligamento, uma ruptura de menisco, que na maioria das vezes é cirúrgico. Os entorses de tornozelo podem ser entorses simples, mas às vezes são entorses mais graves, podem também ocasionar fraturas do tornozelo, né? E no futebol é bem comum o estiramento muscular, né? Que é quando a pessoa vai fazer uma corrida e sente aquela dor na região posterior da coxa e bota a mão e não consegue apoiar direito. Todo mundo já viu uma lesão dessa no futebol. Ou uma contratura, que é quando a pessoa meio que trava, né? Vai dar um chute às vezes e trava, ou trava a coluna, enfim, fica com dificuldade de mexer. Para prevenir essas lesões, o importante no futebol é o seguinte: a pessoa que gosta de praticar, que não abre mão de praticar futebol, mesmo sabendo que o esporte causa bastante lesão, fazer um treinamento físico na academia para preparar o corpo dela para fazer o futebol. Então hoje
Cada esporte tem um treinamento físico específico, basquete é um, vôlei é outro, futebol também tem um dele, e vai só procurar um professor de educação física, ele vai prescrever o treinamento de futebol. Fazer o aquecimento antes da pelada e não jogar a pelada só no fim de semana, né, que é o que o pessoal mais faz. E agora no verão, além de ser ruim a peladinha já no terreno plano, numa quadra, no campo, o pessoal vai jogar na praia, que geralmente é um terreno irregular, né, que tem ondulações da areia, ainda o pessoal abusa e ainda joga no plano inclinado, que é mais perto da água, que tem aquela descidinha ali da praia, que vai sobrecarregar ainda mais as articulações e a pessoa acaba tendo algum tipo de lesão, dessas que eu falei anteriormente. Daniel, você falou aí dessa prevenção, né, de como fazer para evitar esse tipo de lesão no futebol. Na corrida e na musculação também, o alongamento, o aquecimento são importantes? São importantes, sim. Na verdade, a única ferramenta que previne as lesões musculares é o aquecimento. O aquecimento deve ser realizado antes de qualquer prática de atividade esportiva, de atividade física. E a gente pode dividir o aquecimento em três tempos durante 10 minutos, na verdade, né? A gente faz um primeiro tempo de 3 minutos, um segundo tempo de 4 minutos, um terceiro tempo de outros 3 minutos. Então 10 minutos antes de qualquer atividade física. No primeiro tempo você vai começar devagarzinho, vai acelerando progressivamente, né? Você vai informar para o seu organismo que você vai fazer alguma coisa para ele se preparar, ele vai aumentar a lubrificação das articulações, vai informar para o coração que vai ter uma demanda, então você produz alguns hormônios capazes de preparar seu organismo para fazer atividade física. E aí você vai acelerando. Quando você começar o segundo tempo de 4 minutos, você já está dando um trotezinho, uma corridinha, ou na bicicleta você está mais acelerado. E você mantém isso daí, não é para ficar acelerando, é só para você manter um ritmo mais acelerado. E depois, nos últimos 3 minutos, você vai recuperar desse aquecimento, dessa atividade. Então você vai começar a diminuir o ritmo, e durante o último minuto, mais ou menos, você já vai estar andando uma caminhada bem lenta, vai estar ciclando na bicicleta bem devagar também, e aí você terminou o seu aquecimento. Depois que você terminou o aquecimento, você pode fazer a sua atividade física normalmente. O alongamento, ele pode ser feito ou depois do aquecimento, ou depois do treino, ou da atividade física, porque ele tem que ser feito com o corpo quente. Porque quando você faz o alongamento com o corpo frio, a fibra muscular não tem elasticidade, ela está fria. E aí você puxa para alongar, e você vai acabar lesando algumas fibras musculares. Com o corpo quente isso não acontece. O alongamento também é muito importante, mas ele não previne essas lesões musculares, e ele deve ser feito com o corpo sempre quente. Daniel, para a gente encerrar, o pessoal toma muito anti-inflamatório, tá com dor, chegou, jogou um futebol, tomou, tá com tudo entrevado, né? Que popularmente o pessoal fala. Pode ficar tomando anti-inflamatório assim, sem prescrição? Eu não recomendo o uso de anti-inflamatório sem uma avaliação médica. Os anti-inflamatórios são medicamentos que têm bastante efeitos colaterais, eles são bem agressivos para alguns órgãos. Todo mundo acha que é só estômago, mas não é. Eles são agressivos para o coração, né? Eles estão agressivos também para os rins e para o fígado, além do próprio estômago. Então, o anti-inflamatório é somente com indicação médica. O anti-inflamatório também tem outro agravante, principalmente para a musculação. A pessoa vai para a academia, tem um objetivo de fazer alguma hipertrofia. Para você fazer hipertrofia, o seu organismo precisa daquela dorzinha muscular. Aquela dorzinha muscular é uma reação inflamatória que vai informar para o seu organismo que aquele músculo tem que ficar mais forte, ele tem que fazer a hipertrofia dele. E se a pessoa chega em casa depois de um treino de musculação e toma um anti-inflamatório, ele vai bloquear essa reação inflamatória, aquela dorzinha, e o músculo não vai acabar fazendo hipertrofia, porque o organismo não entende que será necessário fazer hipertrofia. Para os outros esportes, né, e até mesmo para a musculação, aquela dorzinha pós-prática pode ser tratada com analgésicos comuns, como o paracetamol e a dipirona. Tá ok, Daniel, conversei com o médico ortopedista Daniel Sabatini, então pode aproveitar o verão, pode relaxar, mas não ir com muita sede aí ao pote. Devemos sim aproveitar o verão, né?
nosso país proporciona isso para a gente, mas em relação à prática de atividade física, alguns cuidados para a gente não passar o verão em recuperação.